Ótimo dia, filhos de Deus. Hoje, nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, do autor Rick Renner, dia 22 de janeiro. Título: É tempo de dizer a verdade em amor vigorosamente. Texto base: Judas, capítulo 1, verso 23. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. O que a Bíblia diz sobre a maneira como devemos reagir aos cristãos que continuam na prática do pecado? Se você conhece pessoas assim, que passos ou atitudes você deve tomar para resgatá-los? Que atitude Deus espera que você tenha com relação ao pecado dessas pessoas? Que tipo de ação Deus espera de você para ver essas pessoas libertas? Que abordagem você deve adotar com relação ao pecado em que elas estão vivendo? Qual é o ponto de vista que você deve ter com relação à situação delas? A resposta a essas perguntas está em Judas capítulo 1, verso 23. Nesse versículo, Judas nos diz de modo convincente: e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Em primeiro lugar, Judas nos diz para salvá-los com temor. Essa palavra temor é a palavra grega phobos. Ela sugere um temor ou uma forte dose de respeito por algumas coisas que é ameaçadora, perigosa ou alarmante. O fato de Judas usar essa palavra-chave grega nos diz que tipo de atitude devemos ter com relação ao pecado. O pecado é perigoso, alarmante e até mesmo ameaçador para a vida espiritual de uma pessoa. Assim, o pecado não deve ser tolerado, nem os efeitos do pecado devem ser diluídos. Em suma, não devemos ter estômago para o pecado. Em seguida, Judas capítulo 1, verso 23, nos diz que atitude devemos tomar quando encontramos um irmão crente que está envolvido pelo pecado. Esse versículo nos diz que precisamos agir depressa para arrebatá-lo do fogo. A palavra arrebatar vem da palavra grega arpadizo. Trata-se de uma palavra extremamente forte e agressiva que apresenta a imagem de arrancar alguém de uma situação perigosa. Na verdade, ela seria mais bem traduzida por capturar. A palavra arpadizo é a mesma palavra usada em Colossenses capítulo 1, verso 13, quando Paulo escreve: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra libertou também vem da palavra grega arpadizo. Em Colossenses 1,13, essa palavra retrata o momento em que Jesus Cristo quebrou o poder de Satanás sobre nossa vida e nos arrancou do império das trevas. Um estudioso do grego diz que a palavra arpadizo em Colossenses 1,13 transmite a seguinte ideia: Ele nos agarrou por trás do nosso pescoço e nos arrancou do perigo bem na hora H. A palavra grega arpadizo contém paixão, emoção intensa, urgência e ação. Por essas palavras serem usadas em Judas 1,23, o versículo poderia ser traduzido do seguinte modo: por causa do estado alarmante, perigoso em que alguns cristãos se encontram, eu os estimulo a tomarem medidas imediatas e de ação rápida para vê-los libertos e resgatados. E se eles não reagirem rapidamente, não parem. Você precisa manter seu senso de urgência até estarem convencidos de que eles foram resgatados e arrancados das chamas da destruição. Se for preciso, cheguem ao ponto de agarrá-lo por trás do pescoço e arremessá-los para fora dessas chamas. Judas usa a palavra arpadizo para dizer que às vezes as pessoas estão tão enganadas com relação ao que estão fazendo que não querem mudar. Ainda que você lhes diga que elas estão se predispondo a ter problemas, elas podem não acreditar. Nesse caso, suas palavras doces e ternas de súplicas podem não funcionar.
Isso significa que você precisa passar a ser veemente na maneira de dizer a verdade a essas pessoas. Suas palavras precisam capturar o coração delas. Pense por um instante em Ló, o sobrinho de Abraão. Ló estava tão envolvido pelo pecado de Sodoma e Gomorra que, quando os anjos lhe disseram que as duas cidades estavam prestes a ser destruídas, ele quis ficar mesmo assim. Os anjos tiveram de pegá-lo pela mão e fazê-lo partir. Eles tiveram de retirá-lo à força daquela situação. Do contrário, ele teria sido destruído. Os anjos literalmente arrastam Ló para fora da cidade contra a sua vontade. Gênesis capítulo 19, verso 16. Do mesmo modo, precisamos fazer tudo o que estiver dentro das nossas forças para arrancarmos as pessoas de situações perigosas, embora elas possam não sentir o calor do fogo no momento ou entender a gravidade do seu estado espiritual. Devemos falar-lhes de forma veemente e verdadeira, a fim de capturar seus corações e libertá-las. Não se trata de raptar as pessoas ou tirá-las das situações contra a vontade delas. Mas devemos orar pelos irmãos cristãos que estão envolvidos em pecado e não percebem a natureza perigosa da sua situação. Também devemos ir até eles e fazer tudo o que pudermos para arrebatá-los do fogo, da destruição que eles estão prestes a liberar sobre suas vidas. Se você conhece alguém que está se afastando do Senhor, ore para que uma porta se abra, lhe permitindo dizer a verdade em amor, arrebatando essa pessoa da destruição iminente. Pense nisto. Se você fosse a pessoa que está prestes a cometer um enorme erro espiritual, você não gostaria que seus verdadeiros amigos lhe dissessem a verdade em amor? Assim, creia em Deus para lhe mostrar uma porta aberta. Ele lhe mostrará quando e como dizer a verdade. Minha oração para hoje. Senhor, peço que me deis o teu coração com relação aos irmãos e às irmãs que estão vivendo em pecado. Perdoa-me pelas vezes em que fui insensível à natureza perigosa do pecado. Ajuda-me a ser apaixonado e fervoroso em minhas orações e a continuar orando por eles até que a libertação deles seja completa e estejam totalmente restaurados. Ajuda-me a considerar a maneira como eu gostaria que os outros orassem por mim se eu estivesse na mesma situação. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que farei tudo o que estiver ao meu alcance para arrebatar as pessoas de situações espiritualmente perigosas. Embora elas possam não sentir o calor do fogo no momento ou entender a gravidade do seu estado espiritual. Obedecerei à palavra de Deus e falarei verdadeiramente a elas, a fim de capturar o coração delas e libertá-las. Creio que Deus abrirá uma porta e me mostrará como e quando devo falar a verdade. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Existe alguém em sua vida nesse instante que lhe vem à mente como alguém que está correndo o risco de ser consumido pelo fogo do pecado? 2. Entendendo a gravidade do pecado e do engano, como você gostaria que alguém o confrontasse se você estivesse na situação dessa pessoa? 3. De que formas Deus poderia usar você para trazer a verdade em amor a essa pessoa a fim de libertá-la? Sejam abençoados na prática da palavra.